Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à última aula da nossa sessão 3, onde vamos explorar um tema que está cada vez mais presente em nossas vidas e no mundo dos negócios: persuasão em redes sociais e marketing. Importantíssimo. Tá? Então, antes de mergulharmos no conteúdo dessa aula, vamos fazer uma rápida recapitulação do que discutimos, tá? Ao longo desta sessão. Que foi toda focada realmente na aplicação da comunicação persuasiva em diferentes contextos, tá? Esse foi o foco dessa sessão. Vamos lá, na recapitulação. A primeira aula, aula 1, persuasão em apresentação, em palestras, tá? Foi a primeira aula que nós discutimos sobre isso. Então, iniciamos essa aula, a sessão, com um dos contextos mais tradicionais, mas também um dos mais poderosos, né? As apresentações e palestras. Também discutimos como você pode, né, capturar a atenção do público, manter o engajamento e estruturar uma apresentação assim de forma muito mais persuasiva. Vocês viram, né, que contar uma história envolvente, usar uma linguagem também, né, clara e aplicar técnicas de como ethos, tá? Patos e logos são essenciais para influenciar a audiência de maneira positiva, tá? Foi uma importante aula, a aula 1. Vamos lá, a aula 2 foi o tema persuasão em vendas, tá? Persuasão em vendas. Na segunda aula, mergulhamos no mundo das vendas. Falamos sobre técnicas para superar objeções, construir confiança e como usar a persuasão para fechar negócios de forma muito mais eficaz. Vocês tiveram, né, a chance de praticar a criação talvez de um pitch, né, de vendas, que é importante a gente fazer esse treinamento, aplicando estratégias que tornam as vendas mais convincentes, desde a construção de credibilidade até o uso de argumentos emocionais e também o uso de argumentos lógicos, tá? Que é importante. Na aula 3, nós apresentamos a persuasão em negociações. Então, na aula anterior, né, que abordamos, essa aula anterior, que foi a terceira aula, esse desafiador, mas extremamente gratificante campo das negociações. Então, vimos como é possível usar a persuasão para criar situações de ganha-ganha, onde todas as partes, né, saem satisfeitas. Exploramos técnicas como a escutativa, ancoragem, a reciprocidade, além das estratégias para superar impasses e transformar resistências em oportunidades. Então, a atividade, assim, fizemos tentamos analisar, fazer uma atividade prática no sentido de vocês analisarem e tentarem entender, né, todo esse contexto na prática. Agora que recapitulamos o que já vimos, é hora de entrarmos no foco dessa aula. Qual é o foco dessa aula? Persuasão em redes sociais e marketing, tá? Então, as redes sociais se tornaram assim, uma das principais plataformas para a comunicação persuasiva, seja para influenciar opiniões, vender produtos ou engajar, né, comunidades. Então, assim, é uma área muito utilizada que precisamos saber lidar. Então, o poder da persuasão digital nas redes sociais, a dinâmica da persuasão é diferente aqui, tá? Temos seguidores para capturar a atenção de alguém enquanto ele rola, né, a tela do celular. Né? Então, é um curto espaço de tempo que você tem para chamar atenção ali e precisamos de ser altamente persuasivos para esse pequeno tempo, tá? Então, a persuasão digital envolve conteúdo visual impactante, imagens e vídeos são essenciais para prender a atenção. As pessoas não são mais, elas assim, são mais atraídas, né, por visual do que o texto. Então, em plataformas como o Instagram, TikTok ou até o YouTube, então, assim, ter um bom visual comunica valores e emoções instantaneamente. A questão, sim, também de narrativas curtas, né? Então, são narrativas curtas e diretas. Ao contrário de uma palestra, uma apresentação nas redes sociais, você precisa de uma mensagem concisa e direta. O storytelling persuasivo aqui deve ser enxuto, mas poderoso. Você deve ser capaz de contar uma história com poucos segundos de vídeo ou uma imagem impactante, tá? Então, o uso das emoções, os patos, como discutimos nas aulas anteriores, o apelo emocional é um dos pilares mais fortes da persuasão. Então, em redes sociais, ela se torna ainda mais importante, já que as pessoas reagem, assim, rapidamente a conteúdo que gera empatia, inspiração ou curiosidade também, tá? Então, é muito diferente, né, como
saber ser persuasivo nas redes sociais. Então, quando falamos de marketing digital, especialmente em campanhas de redes sociais, a persuasão é planejada com muita precisão. Vou compartilhar aqui com vocês algumas estratégias persuasivas que funcionam muito bem nesse ambiente de marketing digital, tá? Algumas estratégias. A primeira delas é prova social, com relação à prova social. Então, mostrar que outras pessoas estão utilizando ou aprovando o produto ou serviço é extremamente persuasivo. Isso pode ser feito assim, através de depoimentos, avaliações ou até o uso de influenciadores digitais. A prova social gera confiança e leva o público a acreditar que a escolha que você está fazendo, né, é muito mais segura, porque você tem essa prova social, tá? A urgência e escassez também é importante, são estratégias. Então, a técnica de criar um senso de urgência, oferta limitada, últimas unidades, ou a escassez de uma maneira eficiente de impulsionar ações rápidas. O medo de perder uma oportunidade faz com que as pessoas ajam de forma assim muito mais decisiva, tá? Quando você tem essa estratégia de escassez. Outra estratégia é a segmentação personalizada. Então, no marketing digital, a segmentação é uma das ferramentas assim muito das mais poderosas, porque ao direcionar seu conteúdo especialmente para o público certo, você aumenta as chances de persuadir, já que as pessoas se sentem muito mais conectadas, interessadas quando a mensagem parece ser feita assim sobre medida, né, sob medida para elas. Então essa segmentação é importante. Pessoal, chegamos ao final da nossa sessão 3, onde exploramos a comunicação persuasiva em diferentes cenários práticos, desde as palestras, a vendas, até negociações e o marketing nas redes sociais. Vimos como aplicar diversas técnicas em cada contexto, sempre com o objetivo de influenciar, a engajar de forma mais autêntica, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e da sessão. E na sessão 4, nós vamos fazer o quê? Vamos mergulhar, pessoal, em como refinar e aprimorar suas habilidades de comunicação persuasiva. Vamos explorar temas como desenvolvimento da empatia na persuasão. Também vamos trabalhar, né, como o poder da escuta ativa, como superar resistências e, é claro, muita prática, né, com feedback para que você possa melhorar continuamente, tá? Então, é importante que vocês entrem em contato, pode perguntar, eu respondo, tá? A todos. Bons estudos e até a próxima sessão.